Até aqui nós vínhamos tratando de analisar alguns dos dados, mostramos os conceitos básicos, a importância na análise, olhamos dados para a economia brasileira, para a economia internacional e já estávamos mostrando aspectos analíticos, né? Como compreender um déficit, um superávit em conta corrente, o fato de que um país que tem déficits ao longo do tempo em conta corrente acaba piorando sua posição internacional de investimentos, o país que tem superávit o contrário. Então agora nós vamos tratar de aprofundar um pouco mais os aspectos analíticos, lembrando, né, que vários dos livros textos que vocês têm acesso e manuais acabam utilizando algumas das convenções e mesmo a terminologia que era adotada até a versão 5ª do Manual de Balanço de Pagamentos, cujo original do FMI é lá de 93 e foi adotado em 2001 no Brasil. Mais recentemente nós temos a versão 6ª, que depois nós vamos detalhar as diferenças, que passou a ser adotada no Brasil em 2015. Há algumas diferenças importantes, particularmente em termos de registro de sinais. Então nós vamos pontuar essas diferenças, mas nesse momento essas diferenças não são importantes, porque o foco é de novo, entender os resultados em conta corrente no balanço de pagamentos. Os exemplos que nós vamos dar aqui, assim, analíticos, eles levam em consideração, né, aquilo que está até a versão 5ª do Manual de Balanço de Pagamentos em termos de convenção de sinais. Do ponto de vista analítico, isso não muda para a versão 6ª, ainda que na forma de apresentar possa mudar. Então, pegando o raciocínio a partir do que nós temos até a versão 5ª, é possível adaptá-lo para aquilo que vem na nova denominação de sinais. A metodologia, que não muda, né, utilizada para registro do balanço de pagamentos, é o método das partidas dobradas, que diz que cada crédito tem um débito por conta partida. E aí nós temos, do total dos registros do balanço de pagamentos, 99,99% das contas são contas operacionais que obedecem a uma certa lógica, e existe uma conta espelho, que é a conta caixa, que até pelo método das partidas dobradas representa a lógica inversa. É isso que está nesta lâmina. Então todas as contas operacionais estão associadas a fatos geradores de pagamentos e recebimentos. E a conta caixa é o registro das variações de reserva, haveres de curto prazo. A diferença básica é que nas contas operacionais, quando o dinheiro está entrando nessa conta, vamos usar aí o exemplo do Brasil e dólares. Quando dólares estão entrando, é um crédito. Quando dólares estão saindo, é um débito. Na conta caixa, é o registro contrário. Quando o caixa está subindo, é débito. Quando o caixa está caindo, é crédito. Por que isso? Porque a conta caixa é o espelho da conta operacional. Até a versão 5ª do manual, a convenção de sinais é registrar mais como crédito e menos como débito nas contas operacionais e o contrário nas contas de reserva. Agora, se fala, com a nova metodologia, a convenção de sinais muda, mas a lógica de crédito na conta operacional e o espelho é débito na conta caixa, débito na operacional e crédito na conta caixa, isso segue valendo da mesma forma. Essa tabelinha é uma síntese, né, do que seriam, né, os registros nas contas operacionais e a convenção de sinais até a versão 5ª do manual. Insisto, essa convenção se altera, nós vamos ver na sequência. Mas o que se refere a crédito e débito se mantém. O importante é compreender a lógica. Então, por exemplo, uma exportação representa um crédito na conta operacional. Na conta caixa será um débito. Então, se eu exportei 1 bilhão, registra um crédito na conta operacional. Até a versão 5ª do manual, isso é um valor positivo. E a conta caixa é um valor negativo. Mas o caixa subiu, isso que é importante, o caixa sobe. Já no caso de uma importação, eu estou diminuindo, há uma queda de entrada de dólares no país, os dólares estão saindo do país, porque eu estou importando, eu registro um débito. E o caixa está diminuindo, e aí eu registro crédito. É interessante que o caixa é contraintuitivo, porque a melhoria do caixa aparece como débito e a piora do caixa aparece como crédito. A versão 5ª do Manual de Balanço de Pagamentos tem essa cara que vocês estão vendo, quer dizer, a conta corrente basicamente é a mesma,
com a diferença que antes eu chamava de serviços e rendas, agora tem a parte de serviços por um lado e por outro tem rendas primárias e rendas secundárias. As transferências laterais passam a se chamar rendas secundárias. Aí a conta capital e a conta capital financeira, do ponto de vista da forma, é basicamente a mesma coisa. E aí nós tínhamos a ideia do quê? Do resultado global do balanço de pagamentos. Eu somava a conta corrente, a conta capital e financeira, erros e omissões e dava um resultado global. Né? E a variação do caixa, a variação das reservas, que agora pertence à conta financeira, né? Então muda um pouquinho, ela é o espelho disso. Se lá no final o balanço de pagamentos é superavitário em 10 bilhões, a conta caixa terá uma variação de menos 10 bilhões. Notem que mais 10 com menos 10 é zero, né? O total de créditos e débitos, eles se equivalem. Nós vamos dar alguns exemplos para vocês irem fixando isso. O importante a reter é que a conta de haveres da autoridade monetária ou variação de reservas equivale a esse caixa que tem o registro contrário. Se vocês forem olhar as publicações até então, usando o balanço de pagamentos na sua versão quinta, inclusive no site do Banco Central, vocês vão ver ali que aparece assim, menos igual a mais. É estranho, né? É que o menos aqui significa um aumento das reservas. Se nós assumirmos que a conta de erros e omissões é nula, nós vamos pegar aquela versão vertical da nossa tabela e colocarmos da forma horizontal, nós chegamos nessas relações. Ou seja, o que é o resultado global da conta do balanço de pagamentos? É a soma da conta corrente com a conta capital e financeira. A conta corrente pode também ser transações correntes, né? Ao invés de CC, pode ser um TC. E a conta capital e financeira. Então, isso contabilmente é verdade. Eu somo a conta corrente, a conta capital e financeira. Vamos imaginar que as omissões é nulo. Isso é o resultado global do balanço de pagamentos. Né? Vamos dar o exemplo lá. Vamos imaginar que eu somei a conta capital, conta corrente, a conta capital financeira, e o resultado global do balanço de pagamentos deu 10 bilhões de dólares positivo. Ora, a relação 2 está me dizendo aqui que o resultado global é igual à variação de haveres de curto prazo ou variação de reservas com sinal contrário. 10 bilhões de dólares, o caixa aumentou em 10 bilhões, mas aí é um sinal negativo, né? O aumento do caixa lança débito com sinal negativo. 10 bilhões é igual a menos 10. Né? Então, menos 10 é exatamente os mesmos 10 bilhões. O que eu estou dizendo? Se eu tive um resultado positivo no balanço de pagamentos, o caixa aumentou. Só que o caixa é registrado com sinal contrário. Agora, se eu substituir a relação 2 na relação 1, eu posso dizer que a conta corrente mais a conta capital financeira é igual à variação de reservas com sinal contrário. E se eu resolver isso para a conta corrente, eu tenho a relação 4, que o resultado em conta corrente é igual à conta capital financeira mais variação de reservas. O que isso me permite? Isso é a base do que nós vamos ver na sequência, que é a abordagem do endividamento, que era um termo antigo que se utilizava, ou a abordagem da posição internacional de investimento, que me diz que um resultado em conta corrente vai ter que ser financiado ou com entrada líquida de capitais na economia ou com utilização das minhas reservas. É basicamente isso que está dizendo. Significa dizer que se eu tenho um déficit em conta corrente, eu vou piorar a posição internacional de investimentos, porque eu vou estar financiando esse déficit ou constituindo mais passivos do que ativos, que é atrair capitais, ou desacumulando ativos, que é perder reservas. Né? Então, é exatamente esse o tipo de característica. Por outro lado, se eu tenho um resultado superavitário em conta corrente, o que eu vou estar obtendo? Um acúmulo de ativos frente ao resto do mundo, ou ativos oficiais de reserva, ou o meu resultado na conta capital financeira é deficitário, porque eu estou mandando mais capital para fora do que eu estou atraindo. Então, nós vamos analisar 3 formas de interpretar o resultado em conta corrente. A primeira delas deriva dessa relação básica que nós acabamos de ver, que é a abordagem do endividamento ou da posição líquida de investimento. Se um país tem um déficit em conta corrente, ele necessariamente se financia ou atraindo capitais, acumulando mais passivos do que ativos, via fluxos da conta capital e financeira, ou reduzindo reservas. Se ele é superavitário, é o contrário. Ele estará exportando capitais ou acumulando ativos de reserva.
Outra forma de interpretar o resultado em conta corrente é a chamada abordagem da absorção. Para nós chegarmos até ela, nós vamos ter que começar nos lembrando das diferenças entre o que é o produto interno e o produto nacional. Lembrando sempre que aqui essas relações vêm lá da contabilidade social, que parte de uma tautologia básica, na qual a renda é igual ao produto, que é igual ao gasto. Ou, começando de outra forma, quando eu estou produzindo em pleno emprego num circuito fechado, eu estou remunerando os fatores de produção. Então, o total da produção vai ter que ter uma equivalência nas rendas, que é a base do gasto. Então, as contas nacionais são construídas para assumindo essa igualdade. Voltando para cá, a diferença entre o interno e o nacional tem a ver com a propriedade dos fatores de produção. Mas comecemos com o básico. O que é a oferta agregada de uma economia? É a soma de tudo que eu estou produzindo dentro do país, que é o PIB, é o Y aqui, é aquilo que eu estou importando. E o que é o gasto agregado ou demanda agregada? É o gasto das famílias em consumo, das empresas em investimento, dos governos com bens e serviços finais de consumo e as exportações, que é o gasto do resto do mundo. E, portanto, a relação 5 aqui é a igualdade, é igualar, né, uma condição de equilíbrio macroeconômico, é a oferta ser igual à demanda no plano agregado, rearranjando os termos e passando importações por lado de lá. Nós vamos ver que o PIB, por um lado, é o consumo, gastos do governo, investimentos e exportações líquidas de bens e serviços. Uma forma de simplificar essa relação é lembrando que há o conceito de absorção doméstica, que é o componente doméstico do gasto. Então, numa economia aberta, o PIB é a absorção, que é o componente doméstico do gasto, consumo privado e público, C e G, mais investimento, mais as exportações líquidas de bens e serviços, né? Exportações menos importações de bens e serviços. Se o resultado em conta corrente é PNB menos absorção, e se eu resolver isso, como é que eu interpreto um resultado em conta corrente a partir desta relação? Da seguinte forma, um país que tem um déficit em conta corrente é porque a absorção é maior do que o PNB. Vale dizer, o gasto da economia com consumo e investimento privado e público excede a renda nacional. Isso representa um déficit em conta corrente. O país superavitário é o contrário, é aquele país em que a absorção é menor do que o PNB. Né? O total da renda dos nacionais excede o gasto doméstico de famílias, empresas e governos em consumo e em investimento. Então aqui nós temos essa abordagem do PNB relacionando, a abordagem da absorção, perdão, relacionando os resultados em conta corrente com essa dinâmica de gasto da economia. Muito sinteticamente, se eu gasto mais do que eu tenho de renda, eu vou ter déficit em conta corrente. Se eu gasto menos do que eu tenho de renda, eu tenho superávit. Uma terceira abordagem é a abordagem da poupança externa. Vamos lembrar, de novo, PNB igual a PIB mais a renda líquida recebida do exterior. Agora vamos abrir o PIB, né? Antes, ao invés de botar simplesmente absorção mais X menos M, vamos abrir consumo, investimento e gastos do governo. Né? Vamos lembrar também que da renda nacional, né, do produto nacional bruto, que é igual à renda nacional bruta, uma parte é renda privada e uma parte é renda pública. E o que o setor privado faz? Ele gasta ou ele não gasta. O não gasto é a poupança. Então, uma forma de chamar o PNB também, ou a renda nacional bruta, lembrando, isso aqui é uma revisão lá de contabilidade social, vocês têm que voltar e dar uma olhadinha. Né? A renda nacional bruta ou produto nacional bruto são identidades contábeis básicas. O que eu faço com a minha renda agregadamente? Eu vou consumir, eu não vou consumir, poupança, ou eu vou pagar impostos. Né? T. Então, aquela minha expressão lá de cima, eu posso vir aqui para baixo e olhar para ela do lado esquerdo, é isso. O produto nacional bruto é consumo, poupança ou impostos. Do lado direito é o quê? Consumo, investimentos e gastos do governo. O X menos M mais RLRE é conta corrente. Eu posso resolver isso aqui para conta corrente ou para investimentos, a depender da análise. Mas se eu resolvo para conta corrente, que é o que vai aparecer em primeiro lugar na sequência, eu passo para o lado de lá tudo o que não é conta corrente. O consumo vai anular o consumo, eu vou ter S menos I, T menos G.
que é o que nós estamos vendo aqui. Então, o resultado em conta corrente pode ser interpretado como a diferença entre a poupança e o investimento no setor privado, a arrecadação de impostos ou os gastos do governo. Então, um país que tem déficit em conta corrente é porque o setor privado investe mais do que poupa e ou o governo gasta mais do que arrecada. Eu posso localizar isso no setor privado ou no setor público. Se eu resolvo isso para investimento, passo o investimento para lá com sinal positivo para a esquerda e trago a conta corrente para cá, eu chego à ideia de que numa economia aberta o investimento se poupa, se financia, ou, se eu não quiser usar a expressão financia, macroeconomicamente, pelo menos exposto, um investimento agregado doméstico. Por essas tautologias contábeis equivale à poupança doméstica, que é a poupança privada ou a poupança pública, T menos G é a poupança pública, né? Mais a poupança externa. Então, o déficit em conta corrente, porque eu passei o CC, o TC para o lado direito com o sinal contrário, seria uma medida da poupança externa. Tá? Então, eu posso investir mais numa economia aberta, em tese, porque macroeconomicamente eu vou fundar esse investimento com recursos externos, se é essa abordagem teórica que eu estou utilizando.